Então, olha só, gente, aqui é um momento crucial da disciplina, porque a gente pode ver para cada instante de tempo do universo qual era a temperatura dele. Com base nessa temperatura, prever quais fenômenos físicos estavam acontecendo nesse instante. É isso que é a grande sacada aqui. Então, poxa, se eu tenho uma temperatura de 15 bilhões de Kelvin, o que acontece em termos da física de partículas a 15 bilhões de Kelvin? E eu posso calcular a densidade. Eu não botei a expressão da densidade, mas você acha fácil nos livros de cosmologia, com base no mesmo raciocínio, né, a densidade também do universo. Então, com base nisso, o que a física de partículas me diz para esse momento que tem essa temperatura e essa densidade? E é dominado por radiação. Tá? Então a gente pode pensar aqui no início, entre aspas. Primeira coisa, é óbvio que o limite de tempo indo para zero e a temperatura indo para infinito é um resultado apenas matemático. Não sei, pelo menos para mim é óbvio olhar isso na equação. Não faz o menor sentido dizer que a temperatura era infinita em T igual a zero, porque T igual a zero sequer pode ser definido nesse momento aqui. Porque a gente está falando em fenômenos físicos que temperatura tem a ver com o movimento das partículas, a presença de um campo de radiação, muita coisa. Se a gente está falando que a temperatura vai aumentando, chega no momento que a gente está numa física desconhecida. Então eu já não posso mais dizer que a distribuição dos fótons segue a lei de Planck, por exemplo, do corpo negro. Ou não posso dizer que naquele momento vai ter essa ou aquela partícula, porque é uma outra física desconhecida para a gente. A verdade é que a gente consegue voltar com solidez até um certo instante, né? Até um certo momento do universo, que é solidez, que é se nesse momento a gente tem experimentos em laboratório nessa escala de temperatura, nessa escala de energia e densidade, tudo. Ali eu conheço a física, até ali eu conheço a física. Além daquilo é extrapolação, é especulação, eu não conheço essa física. Então, dizer que a gente chega no T igual a zero do universo, a temperatura era infinita, isso é um monte de bobagem, isso aí não existe, tá? A gente chega até um tempo muito pequeno, que eu vou mostrar qual é. A gente está numa física desconhecida, além disso. De qualquer forma, há teorias, né, um detalhe importante, há teorias para físicas de partículas, para energias onde a gente ainda não fez experimento. Mas ali, cuidado, você está num terreno pantanoso. É uma teoria, ela não foi testada. Ela faz previsões para aquele momento e para depois. Então as previsões para depois tem que, claro, né, senão o cara nem ia propor uma teoria dessa, tem que explicar o que a gente já mediu. Mas a gente só pode avaliar de verdade a teoria para as coisas que ela prevê que a gente ainda não mediu direito, né? E a gente quer medir, tá? Então aí a gente está no limite, na fronteira da física mesmo. Você está chegando no final da física aqui. O final da física conhecida hoje. E querer ter certeza aqui é anticientífico. É anticientífico. Você não está sendo um cientista querendo ter certezas a partir daquele momento. Você pode especular. Os aceleradores de partícula hoje nos permitem chegar na escala bem conhecida do GeV. Na verdade, até aqui já está desatualizado, já peguei de algum livro de cosmologia esse número e na verdade a gente já está na ordem do TeV, tá? Tera electron volts. Mas até o GeV é bem conhecido, o GeV é super bem conhecido já, tá? Então do TeV. Mas no GeV a temperatura corresponde, se eu jogar um GeV nessa equação aqui, vai corresponder a um tempo de 10 a menos 6 segundos, 1 micro de segundo, tá? 1 milionésimo de segundo. Então, a gente conhece a física até o universo ter 1 milionésimo de segundo para frente. Antes de 1 milionésimo, se eu jogar TeV, não vai mudar muita coisa substancialmente, tá? Antes disso, a gente não conhece a física. Isso é legal. Isso significa que a gente sabe, a nossa física nos permite conhecer quando que os prótons e os nêutrons foram criados no universo. Porque a massa dos prótons e do nêutron é da ordem do GeV, lembra?
Então, quando a gente vai num acelerador de partículas e consegue criar partículas mais massivas, com mais energia, a gente consegue entender o que acontecia mais no começo do universo. Quanto mais no acelerador de partículas eu alcanço escalas mais energéticas, mais cedo no universo eu consigo aprender as coisas na cosmologia. Tá? É assim que a gente faz a conexão. Então, os nêutrons e prótons foram formados antes de 10 a menos 6 segundos. Tá? Vamos dar uma olhada para as outras partículas. As outras partículas são mais leves, então foram formadas depois. Tá? Por que depois? Tem uma questão com equilíbrio que a gente já vai ver aqui. A era leptônica é a era em que foram formados os leptons. E é entre 10 a menos 6, depois dessa energia lá, e alguns segundos de existência do universo. O que acontece? Por que se forma uma partícula, né? Porque você pode pensar, mas os fótons eram super energéticos antes de 10 a menos 6. Eles formavam prótons, elétrons, neutrinos. Os elétrons e neutrinos são mais leves, então também eram formados. Sim, claro que eram formados. Só que acontece que eram formados em grande quantidade. E desapareciam também em grande quantidade, porque as partículas geravam fótons, né? Se interagiam e se aniquilavam, gerando novos fótons. Há um equilíbrio entre a escala de tempo do processo de formação de pares e aniquilamento, forma par e aniquila, com a expansão do universo. Tem que ter um equilíbrio. Normalmente, se a energia do sistema é muito alta, a reação vai ser em duplo sentido e vai equilibrar. Então, os fótons reagem, geram pósitron e elétron, que reagem, né, se aniquilam, gerando novos fótons. Isso gera um equilíbrio. No equilíbrio acontece isso daqui, a equação de Boltzmann, tá? O fator de Boltzmann. Cara, não sei por que eu botei aula 17. Isso aqui não é aula 17, é o tema da aula 2, né? Tem que corrigir isso aqui. Nada a ver a aula 17. O fator de Boltzmann. No equilíbrio, né, a energia sobre KT, né, das duas ordens de energia aqui das reações vai ser dado por isso daqui. Eu posso calcular, né, a proporção de existência das partículas de uma ou outra configuração com base na energia das reações aqui. Então, o equilíbrio vai ser dado por isso daqui. Se eu jogar os valores para essas reações, a gente vai perceber que esse equilíbrio aconteceu depois, desequilíbrio, né, vai acontecer depois. Então, depois de 10 a menos 6 até poucos segundos, começou o desequilíbrio dessa reação. O universo expandiu, os fótons já não têm mais tanta energia, então os elétrons que eles estão criando, os leptons que eles estão criando, vão ficando por ali, não se cancelam para gerar novas partículas. A densidade cai, né? Não há mais tantas colisões. Então sobram leptons. Tá? Os neutrinos são ainda mais leves, então o equilíbrio deles vai também acontecer, né, por volta aqui de 1 segundo, mais ou menos, também, tá? E é interessante aqui, porque eu falei que a gente consegue ver os fótons da radiação cósmica de fundo e estudar o universo quando tinha redshift 1100, 380 mil anos. A gente vê a luz. E os neutrinos, eles quando pararam de ser criados e puderam existir, digamos assim, eles saíram e se espalharam pelo universo. Então existem neutrinos primordiais, assim como existe a radiação cósmica de fundo, existe uma radiação cósmica de fundo de neutrinos. Se a gente pudesse medir, mas esses bichos são danados de pegar, né? Se a gente pudesse ter grandes observatórios de neutrinos que captassem grande quantidade de neutrinos, a gente veria essa radiação cósmica de neutrinos. E ao invés de estudar o universo como ele era em 380 mil anos, em redshift 1100, a gente ia estudar o universo como ele era em 1 segundo, com base nos neutrinos. Então a física dos neutrinos nos permitiria olhar o universo, né, ter dados concretos do universo bem antes da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo nos permite especular como é que seria o universo, né, através daquela cálculo de temperatura. Mas eu poderia medir esses neutrinos de fundo e ver se uma coisa bate com a outra. Tá? Então existe assim, esse grande desejo de um dia poder fazer essa medida com os neutrinos. Tá? Eles se desacoplaram e passaram a permear todo o universo, como aconteceu com a radiação. A gente vai falar direitinho como é que foi esse processo de desacoplamento da radiação, não fica angustiado,
porque não cheguei nesse momento. Como eu disse, eu precisei adiantar um pouquinho da radiação cósmica de fundo aqui para falar das partículas, mas vai chegar o momento de falar dela com calma. Depois disso, se formaram os elétrons daí, que são um pouco mais massivos, né, do que os outros leptons que eu estava falando. Os elétrons se formaram em torno de tempo igual a 5 segundos. Houve aquele desequilíbrio para a energia correspondente deles. Em tempo igual a 5 segundos, a temperatura do universo, segundo aquela equação, ela cai mais ou menos para 500 kevs, que é a temperatura, justamente a massa dos elétrons, tá? Então, nesse tempo, a radiação os fótons tinham a massa dos elétrons. E aí aquele equilíbrio de formação para e sobram elétrons. Os elétrons formados ficam lá. E o que acontece? Já existiam os prótons. Então, sobram elétrons e eles podem começar a se ligar com os prótons. Nesse momento, a partir de alguns segundos de idade do universo, você tem elétrons que podem ficar ligados com prótons. Porque até então os elétrons desapareciam. Não quer dizer que eles vão ficar ligados, porque para eles ficarem ligados, né, formarem um átomo, você precisa que eles se aproximem e isso seja estável. Se a radiação tem muita energia, um fóton vem, ioniza o elétron e leva ele embora, isso, e fica num plasma. Isso não precisa de temperaturas altíssimas para acontecer, né? A gente está falando aqui de temperaturas da ordem do bilhão de Kelvin. Na própria atmosfera solar, temperaturas de milhares de Kelvin, a gente tem plasma. Então o elétron não fica grudado no próton. Então, não é que formou átomo naquele momento, mas teria as partículas para formar se você tivesse a energia. Até então, sequer as partículas existiam, né? Sequer as partículas existiam. Então, em torno de alguns segundos, a gente começou a ter elétrons livres. Então, a partir de alguns segundos, aconteceu uma coisa muito importante. A gente tinha radiação, fótons, a gente tinha já neutrinos viajando pelo universo, mas que não interagem com ninguém, não conversam com ninguém, são antissociais. A gente tinha elétrons formados, a gente tinha prótons formados e a gente tinha nêutrons também formados, tá? A partir de alguns poucos segundos da idade do universo. Tudo isso estava em equilíbrio térmico. Então os fótons interagiam com os elétrons, que interagiam com os prótons, e também os fótons com os prótons, todo mundo interagia com todo mundo. Era uma sopa, um plasma em equilíbrio térmico. Nesse momento, começaram a acontecer reações nucleares. Como eu disse, os elétrons não se acoplavam com os prótons porque a energia de ligação típica de um átomo de hidrogênio é 13 elétron-volts. Lembra? 13,6 elétron-volts é a energia para ionizar um elétron num átomo de hidrogênio. Se você estudou a estrutura da matéria, você viu esse número mágico aí, 13,6 elétron-volts. Mas, e os fótons tinham bem mais que 13,6 elétron-volts, arrancavam todos os elétrons, não ficava elétron nenhum em órbita de átomo. Então era núcleo, elétron, fóton. Mas os núcleos, a energia de ligação dos núcleos não é da ordem do elétron-volt. A energia de ligação dos núcleos é da ordem do MeV. Alguns núcleos da ordem do GeV. Tá? Então, pôde começar a formar núcleos estáveis, porque os fótons não arrancavam mais, não quebravam os núcleos. Se você tem um núcleo e tem fótons muito energéticos, eles batem no núcleo e quebram o núcleo. Tá? Interage com o núcleo, ele se parte. Se ele tiver energia maior do que a energia de ligação do núcleo, acabou o núcleo. Então, a partir de um certo momento, começou a acontecer a nucleogênese. E esse daqui é um momento crucial para a cosmologia e para a física, porque a física de partículas prevê o que acontece nesse cenário de energia, como é que se formam os núcleos, como que eles se formam, com que taxa se formam, quanto tempo leva, tudo. E a gente pode testar isso com base agora na cosmologia. Ou melhor, testar a cosmologia com base nessas previsões. Então, a primeira coisa que se forma nesse processo, nessa temperatura, é o núcleo do deutério. Ele se forma muito rápido, porque é um próton e um nêutron só. Então, são partículas que se grudam muito forte, por causa da força forte. Então, a taxa de formação é alta. Além disso, são só duas partículas. Então, para formar, elas precisam se aproximar. E uma é neutra e outra é positiva. Então, não há repulsão eletromagnética. Então, é mais fácil você grudar um próton com um nêutron do que dois prótons, tá? Para formar um núcleo. Então, você forma o núcleo do deutério muito rápido nesse processo, via força forte. Um próton e um núcleo,
um próton e um nêutron, juntos formam um deutério e sai um pouquinho de energia, porque é energia de ligação, eles grudam. Então é melhor eles estarem grudados que separados. Grudado tem uma energia menor, então sai um fóton, libera um pouquinho. A energia de ligação do núcleo, esse fóton que sai, ele tem mais ou menos 2 MeVs. 2 MeVs. Com 2 MeVs, a gente quebra um núcleo. Não é só que você libera essa energia. Se você colocar essa energia, você quebra o núcleo. Então, enquanto a radiação nessa sopa que eu falei tinha mais que 2 MeV, né? Tinha mais de 2 MeV, você quebrava os núcleos. Eles formavam e quebravam, formavam e quebravam, formavam e quebravam. Estava em equilíbrio, formação e quebrar. A hora que o universo expande, a radiação que permeia essa sopa tem uma temperatura menor que 2 MeV, os núcleos formados permanecem. Então, isso aconteceu, se você jogar lá naquela equação, em torno de 300 segundos. Tá? A partir de 300 segundos, os núcleos de deutério permaneceram. E os prótons e nêutrons livres, né, eles estavam livres até esse momento, a partir de 300 segundos eles se uniram. E agora uma coisa espetacular. Uns detalhes assim da física do universo que deixam a gente de queixo caído. Acontece que eu falei para vocês que o nêutron, ele decai em próton e outras coisas, né? Tá aqui, ó, um nêutron livre, ele decai, ele vira um próton, mais um pósitron, que mais um elétron, o pósitron seria o E com mais um elétron e mais um antineutrino do elétron. Veja que a carga conserva, neutrino tem carga zero, próton e elétron, né, soma as duas dá zero também, então conserva a carga. O número bariônico se conserva também, tá? Então eu tenho um bárion antes, tenho um bário depois, que é o próton. O número leptônico também, porque eu tenho um elétron e um antineutrino, então também se conserva, dá zero. Tem um monte de leis de conservação que estão existindo aqui, tá? Várias, de energia, de momento, um monte de coisa. É bem legal isso aí. Só que esse processo de decaimento do nêutron, ele tem um certo tempo, uma probabilidade, é que nem um átomo radioativo, tem uma probabilidade de acontecer, uma meia-vida. A meia-vida para o nêutron acontecer é de 880 segundos, 880,3. Então, se você esperar 880,3 segundos, e você tem mil nêutrons livres, espera 880 segundos, depois disso você vai ter 500. Essa é a meia-vida, eles decaem, 500 deles viraram prótons. Se o universo demorasse demais para esfriar, né, digamos que o universo não para acontecer essa ligação do próton com o nêutron, o universo demorasse demais para esfriar a ponto de permanecer ligado, eles poderem permanecer ligado, a gente não teria nêutrons no universo. Todos os nêutrons teriam decaído para prótons. É importante uma coisa que está escrito aqui, eu não falei. O nêutron, ele é instável quando está livre. Quando ele está no núcleo, ele não é instável, tá? Por causa das interações nucleares lá, leis de conservação do núcleo, o nêutron não decai no núcleo. A gente não observa o decaimento do nêutron lá dentro do núcleo dessa forma. Só quando ele é livre. Isso é muito comum em física de partículas, tá? Uma partícula, ela decai, ou enfim, acontece alguma coisa quando ela está livre. Quando ela está agrupada, não, tá? É explicado dentro da física nuclear através de leis de conservação. Não dá para entrar aqui nos detalhes. Mas olha só, isso dá para entender bem sem a gente precisar entrar em detalhes da física nuclear. Você tem prótons, e tem nêutrons, e tem elétrons, e tem fótons. Tudo numa sopa com a mesma temperatura, em equilíbrio térmico. O universo está expandindo. Aí, nesse processo, prótons e nêutrons se grudam e formam deutérios, mas os fótons são muito energéticos, eles quebram. Só que o universo está expandindo. Os fótons vão diminuindo a sua energia nessa expansão. Eles diminuem a sua energia na expansão. Nesse processo, chega um momento em que os núcleos de deutério que se formaram permanecem. Só que isso é um tempo certinho para que ainda existisse nêutrons para se ligarem. Se demorasse mais para esfriar o universo, todos os nêutrons livres teriam decaído e só sobrariam prótons. Então essa é a primeira grande observação que a gente faz de que às vezes parece que o universo é uma grande coincidência. A gente vai chegar no final do curso e vai falar disso, de ajuste fino do universo, tá?
Um pouquinho diferente as leis da física, a gente teria um universo completamente diferente, sem nêutrons, e os nêutrons são essenciais para formar os núcleos, né? A gente não consegue formar núcleos só com prótons, a gente precisa dos nêutrons também para que o núcleo seja estável. Então, o que acontece, a coisa não para por aí. O que acontece é que em 300 segundos, se você for calcular, né, surgiram nêutrons e prótons, a gente pode ver como é que isso acontece lá na física nuclear, quantos que vão surgir de cada um. Em 300 segundos, calculando esse decaimento e como eles se formam, havia um nêutron para cada 7 prótons. Eu vou fazer o desenho aqui, ó. Um nêutron, que é o laranja, e 7 prótons. Então vamos montar dois grupinhos aqui, ó. Os 7 prótons verdes e o nêutron. Como eu disse, próton e nêutron se ligam rapidamente em deutério, que é um próton e um nêutron, que é um núcleo de hidrogênio pesado, né? Formou o deutério. Esse deutério que está aqui, ele pode, os dois núcleos de deutério se juntarem e formarem um núcleo de hélio 4, que é um núcleo estável. Então, se eu pegar 14 prótons, se você contar, pega cada... Isso aqui são 3 etapas, tá? Não é tudo a mesma coisa. Uma primeira etapa eu tenho 14 prótons e 2 nêutrons. Numa segunda etapa eu tenho 12 prótons e 2 deutérios. E numa terceira etapa eu tenho 12 prótons e 1 hélio. Então 14 prótons se juntam com 2 nêutrons e termina dando 12 prótons, ou 12 hidrogênios, núcleos de hidrogênio, 2 deutérios. Esses 2 deutérios ainda viram um hélio. Então, formou, né, na reação nuclear, 14 prótons e 2 nêutrons formaram 12 hidrogênios e um hélio. Isso é uma previsão teórica da física de partículas encaixada dentro da cosmologia. Então o que a gente percebe é que ela previu que isso aconteceria, né? A física nuclear, Hans Bethe, vários aí, alfa, beta e gama, essa história famosa que eu conto em Astrofísica Geral. Previu que isso aconteceria, ótimo. Previu também que se formariam outros elementos, o lítio, o berílio e vários elementos mais pesados. Só que aqui, gente, quanto mais partícula tiver, menor é a probabilidade de acontecer, porque você precisa aproximar um monte de gente para aquilo acontecer. Se você só tem 2 partículas, é mais fácil de 2 se encontrarem do que 3 se encontrarem, e muito mais fácil ainda do que 4 se encontrarem. A probabilidade de acontecer a ligação cai demais, tá? Então eles previram que isso tudo aqui aconteceria. E mais, previram a proporção. A proporção. E a gente pode calcular isso daqui. Qual é a fração de massa de hélio? Então se formou basicamente hidrogênio e hélio. Todos os outros não se formaram ainda nesse processo aqui, tá? Ou se formaram pouquíssimo, né? Traços dele só. Qual é a proporção de massa de hélio formado em relação a hidrogênio? Bom, eu pego a massa de hélio e divido pela massa total. Massa total, nessa época do universo, era tudo que tinha de hidrogênio e que tinha de hélio. Hidrogênio, segundo essa conta, eu tinha 12 átomos, 12 núcleos. E hélio eu tinha um núcleo. Então, se eu divido isso daqui, né, eu passo a massa do hélio aqui, né, aí eu vou lá na minha tabela periódica, quanto é a massa do hidrogênio, do núcleo de hidrogênio, quanto é a massa do hélio, divido uma pela outra, eu vejo que em termos de fração de massa, o hélio corresponde a 24,87% da massa do universo. Tá? Enquanto o hidrogênio vai corresponder aí a 75 e alguma coisa. Essa é uma previsão que a gente testa astrofisicamente. A gente pega uma nuvem de gás primordial, que não teve estrela, gerando elementos químicos, nada lá, e observa quanto tem de hélio em termos de massa e quanto tem de hidrogênio. E bate com esse número. Essa daqui, né, até as palavras do George Ellis, que eu abro o curso ali, né, esse daqui, a física atômica aqui, né, entrando nessa história aqui, foi um dos primeiros resultados que fizeram os físicos cair o queixo. Dizer assim, parece que esse negócio de cosmologia é sério. Porque até então, se você parar para pensar, como diz o George Ellis ali, naquele texto, você tem a gravitação dizendo como é que o universo expande. Tá, tem um monte de resultados interessantes, de redshift, de distribuição de galáxia, mas até aquela época eles não mediam tanta coisa assim. Mas assim, você tá tudo no mesmo balaio, é tudo a mesma física, da gravitação, expansão, tudo a mesma física. Aqui não, é uma física nuclear. É a outra física, física nuclear.
dentro do cenário das outras forças. Então, isso aqui chamou atenção e fez a cosmologia se tornar uma ciência séria, digamos assim. E é isso aí, terminamos essa aula aqui, então, você vendo como é que se formaram todas as partículas do universo, tá bom? E terminamos com esse cálculo dessa proporção. Agora, nas próximas aulas, a gente vai começar já a preparar o terreno para a radiação cósmica de fundo, como é que essas partículas aqui interagiam, etc. Tá bom? Um abraço, pessoal!